discutindo, na verdade, os desmandos, né, de Donald Trump. Hoje a gente não falou dele ainda, gente, mas continua, sim, uma ofensiva do governo Trump, da extrema-direita, agora contra também, mais uma vez, o nosso judiciário, né, o judiciário brasileiro. A Cristina Serra está aqui chegando para conversar com a gente. A gente vai falar sobre como o presidente dos Estados Unidos está avaliando a possibilidade de impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez o ministro sendo alvo, né? E por consequência, o nosso Supremo Tribunal Federal. Cris, boa noite para você. Boa noite, Gabi, Chico, Juliano e todo mundo que está aqui com a gente. Gabi, eu acho que essa é uma medida, né? Isso aí o Jamil Chad, nosso colega, noticiou isso. Ele conta que conversou com uma fonte que frequenta o Salão Oval, né? O gabinete, portanto, do presidente norte-americano Donald Trump. E que, de fato, então, essa fonte afirma que essa medida está sendo discutida. Só que isso tem que ser bastante bem ponderado, pensado, medido, né, as consequências de uma atitude dessa. Porque comprar uma briga dessa com o ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil é comprar uma briga com o Supremo Tribunal Federal, né? Isso pode levar, né, a uma escalada de tensões e de conflitos entre os dois governos, porque uma medida desse tipo também certamente levaria a alguma movimentação diplomática, pelo menos, né, entre os dois países. E é uma coisa que precisa ser colocada também, eu acho que quando se avalia uma medida tão forte como essa, né, tão agressiva, tão hostil, né, melhor dizendo, é que quando você compra uma briga com o Supremo Tribunal Federal de um outro país, isso vai afetar diretamente, por exemplo, um setor que é muito caro ao Donald Trump. Isso pode afetar, né? Nós estamos falando aqui de possibilidades. Isso poderá vir a criar, por exemplo, na Suprema Corte do Brasil, talvez uma posição mais unificada quando a Corte, né, ou se a Corte for instada a se manifestar, por exemplo, sobre questões regulatórias envolvendo as Big Techs, né, que, como eu disse, é um setor muito caro ao Trump, que tem, né, seus oligarcas são muito próximos a Trump e, inclusive, o Elon Musk, digamos assim, o mais estridente desses oligarcas, faz parte do governo, né, do governo Trump. Então, assim, é claro que isso faz parte desse instrumental bastante agressivo, né, dos governos de extrema-direita, né, de esticar a corda, de agredir instituições de outros países, mas isso tem consequências. Então, assim, é mais uma peça aí desse tabuleiro que a gente está vendo, né, desse jogo que o Trump faz, essas várias frentes, né, que ele abre com vários países, né, e que muitas vezes ele até chega a tomar a atitude, mas diante da reação ele volta atrás. Então, assim, eu não duvido que ele tome uma medida dessa, mas acho que diante de alguns reveses aí que ele tem sentido, pode ser que a gente não veja isso de fato se concretizar. Até a gente tem, acho que como exemplo de tudo isso que a gente está acompanhando, dessa ofensiva do Donald Trump, né? A gente tem o caso das universidades, né? Por exemplo, a gente vai falar aqui do Donald Trump também, sobre como o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou que está avaliando uma proposta de reality show transmitido na TV. Olha só essa história, gente. E aí seria transmitido, o reality show vai ser da seguinte maneira: imigrantes competindo entre si pelo Green Card, que é um título de permanência de cidadania estadunidense. Eu fiquei, assim, estarrecida com essa história, Cris, porque assim, eu acho que a gente chegou a um ponto em que realmente não tem nada que possa ser... porque por mais que a vida do próprio Trump tenha sido nesse modelo, né, de reality show, ganhou a vida com aquele programa Aprendiz, é um cara desse tipo de espetáculo,
mas é muito deprimente. É um horror contra o que se pode chamar da criatura humana, né? Ser jogada numa jaula ali para disputar o direito de viver nos Estados Unidos. Distópico, né? distópico. Black Mirror. Black Mirror. Episódio de Black Mirror. Aquela série. Cris, eu queria que você comentasse uma outra questão. Boa noite, prazer falar contigo novamente. Bom, a gente está vendo as barbaridades que o Trump está fazendo contra as universidades, como mencionou a Gabi, contra imigrantes, contra minorias, né? Todo o constrangimento que ele está criando contra a população trans e LGBT como um todo nos Estados Unidos. Agora, sanções contra um indivíduo de outro país que representa um poder de outro país parece uma coisa inédita, né? Quer dizer, os Estados Unidos têm sanções aplicadas contra o Putin, tem sanções aplicadas contra o Nicolás Maduro da Venezuela. Agora, escolher um juiz brasileiro da Suprema Corte do Brasil para aplicar algum tipo de sanção porque não gostou da decisão que ele teve em relação às questões domésticas do Brasil. Parece um pouco demais isso, não? É um pouco demais, Juliano. Quando a gente pensa na política e na política internacional e no jogo geopolítico, dentro de regras que eram muito conhecidas, que eram respeitadas, que eram seguidas por todos os países, até bem pouco tempo atrás, né? Quando se respeitava as regras do jogo. Mas o Trump chega agora e ele implode não só a maneira de fazer política internamente, mas a maneira de se relacionar com outros países. O que ele faz internamente, desafiando juízes, né, como ele tem feito, batendo boca publicamente, né, se dirigindo a juízes não só da Suprema Corte, mas de outras instâncias do Judiciário nos Estados Unidos, por meio de mensagem em rede social, né? A maneira como ele tem desafiado o presidente do Banco Central nos Estados Unidos, ou seja, o Trump trabalha fora do quadro institucional. Ele não respeita a Constituição, ele não respeita leis, não respeita instituições e não a maneira de se relacionar com esses instrumentos da vida republicana moderna, né? Instituições que foram construídas ao longo de décadas, não só nos Estados Unidos, mas em outros países. Da mesma forma como ele faz isso internamente, da mesma forma como ele implode esses canais institucionais, ele tenta fazer isso externamente, né? A maneira como ele tem interferido na relação Rússia-Ucrânia, em várias outras questões, né, que ele tem se envolvido e que ele, assim, simplesmente ignora os canais diplomáticos, os instrumentos multilaterais, etc., etc. Então, assim, eu concordo com você que, de fato, é esticar demais a corda você anunciar, ou não anunciar, porque isso não foi anunciado, mas, enfim, isso está sendo discutido internamente, sanções ao ministro da Suprema Corte de um outro país soberano, de fato, é um pouco demais. Mas eu falo sinceramente para vocês, nada mais vindo do Trump, no sentido de implodir canais institucionais, né, molduras institucionais de relacionamento entre os países, nada mais, de fato, me surpreende. Agora, claro, que se ele tomar, assim, minha visão, se ele tomar uma medida extrema dessas, ele vai criar, no mínimo, a gente terá aí uma crise diplomática a ser administrada, porque embora isso se refira a um juiz, poder judiciário, né? Isso acaba afetando, claro, o país, né? E claro, o governo brasileiro, o Itamaraty, enfim, por meio de seus canais, em algum momento teria que também tomar alguma atitude, alguma medida, ou pelo menos tentar restabelecer, digamos assim, alguma sanidade nessa relação toda. Então, de fato, não me surpreende, como da mesma forma, Gabi, eu concordo, de fato, eu li essa notícia que você falou do reality show, né, para que o vencedor alcance essa coisa, né, essa coisa do sonho americano, de ter a cidadania nos Estados Unidos,
Isso é absolutamente chocante, porque é brincar com a vida das pessoas, né, com a dificuldade das pessoas, quem vai para os Estados Unidos é quem vive situações ou de dificuldade, extrema dificuldade econômica nos seus países, ou perseguição política. Então, assim, é um deboche com esse tipo de situação. Mostra que, de fato, ele é um psicopata que não tem nenhum... sabe, não tem um vestígio de preocupação humanitária e que faz da política e do exercício do poder, né, um espetáculo de fato grotesco, né, mas que é o que ele sabe fazer, né? O Trump, de fato, é mestre em criar esse tipo de situação. Isso só pode ser recebido com a nossa repulsa. E eu acho que governos e países do mundo inteiro tem que deixar isso claro, sabe? Chega, né? Chega. Agora isso só mostra, né, a decadência, né, do Império Americano, para pegar o título do filme, que a Cris gosta muito, aliás. Enquanto a América Latina com a China fecharam negócios agora, só o Brasil foram 27 bilhões. Aí você pega também a Colômbia, o Petro estava lá, pega o Chile... quase 50 bilhões em investimento aqui na América Latina, da China. Planos para para a bioceânica, uma ferrovia que liga do Atlântico ao Pacífico no Peru, onde a China já tem um porto gigantesco que acabou de financiar. Então, você pega a grandeza da relação com a China no momento e pega a baixaria e as possibilidades na relação com o governo dos Estados Unidos, né? Se acabou, né? A ideia de América Grande se acabou em relação à América Latina. Os caras não chegam com nada, assim, acabou. Não tem projeto nenhum para a América Latina mais, vão ser engolidos. É a prova da decadência, né? Decadência total, adeus. Sim. Uma incapacidade, né, Cris, completa de dar respostas, né? E mencionava aqui o tema do green card, né, do visto permanente para residência. Veja, as pessoas estão lutando para ter visto de residência permanente num país que não tem um sistema único de saúde, num país que não tem educação superior gratuita, num país, quer dizer, não é exatamente o lugar que oferece as melhores condições do mundo para os imigrantes, né? Quer dizer, as pessoas que estão lá, como eu disse a Gabi, realmente estão porque estão em necessidade, né? A ideia de que as pessoas imigram porque estão felizes nos seus países não faz muito sentido, né? Agora, há alguma expectativa de que possa haver resposta do governo brasileiro? Quer dizer, porque me parece que é uma coisa meio sem precedentes, né? Que um país imponha sanções contra o representante de um poder. Uma coisa é você bloquear bens de um traficante, você bloquear bens de um político condenado por corrupção, né? Ou de um regime político que você não reconhece. Isso acontece já aconteceu na história brasileira. Agora, sanções contra um representante de um poder legitimamente constituído, de uma instituição de Estado. Quer dizer, o Brasil teria que tomar alguma medida nesse caso, né, Cris? Juliano, mas minha expectativa é como o governo brasileiro tem agido diante desse comportamento completamente imperial, né, do Trump, que acha que pode fazer tudo que dá na cabeça dele, né? Isso é o comportamento daqueles monarcas absolutistas, né? Os Estados Unidos estão regredindo séculos, né? Séculos. O tal sistema de freios e contrapesos, né, que sempre foi tão elogiado na política americana, nas instituições republicanas americanas, o Trump está implodindo isso, né? Então, assim, como é que o governo brasileiro tem agido? Eu estou falando com base em exemplos precedentes e em função disso, a minha expectativa de como ele agiria caso essas sanções contra o Alexandre de Moraes se confirmem. Por enquanto, isso é uma possibilidade. Você viu que no caso das tarifas, né, e esse eu acho que é um exemplo muito claro desse exercício de poder de maneira imperial pelo Trump, que acha, de fato, e ele falou isso, eu acho que o mais estarrecedor disso tudo que a gente está falando aqui é que, de fato, ele acredita nisso, né? Que ele é o dono do mundo. Ele deu uma entrevista há pouco tempo, acho que até, não sei se foi no SL1 ou 2 que a gente comentou,
Ele deu uma entrevista em que o jornalista perguntou para ele qual é a diferença entre o seu primeiro e o seu segundo mandato. Ele disse, a diferença é que o primeiro eu governei os Estados Unidos e o segundo eu estou governando o mundo. Então, ele realmente acredita nisso. Bom, ele fez o que fez nas tarifas. Vocês lembram, o governo brasileiro foi muito cauteloso, né? Ficou esperando para ver se era isso mesmo, fez muita negociação de bastidores, né? Eu me lembro até que muita gente cobrava, o governo brasileiro tem que dizer o que vai fazer, tem que tomar uma atitude, não sei o quê, não sei o quê. E você viu que nesse negócio de tarifas, né, o Trump teve que fazer muitos recuos, né? No caso da China, então, isso é exemplar. Eu acredito que, da mesma forma, Juliano, acho que o governo brasileiro só vai, de fato, fazer alguma coisa se isso se confirmar, né? A menos que nos bastidores, né, as coisas estejam mais aceleradas, né, e mais quentes do que a gente consegue perceber aqui do lado de fora, e aí já pode tentar estabelecer algum canal e dizer, não, peraí, gente, né? Não, vamos conversar, isso aí é uma medida, de fato, muito extrema. Né? Mas eu vejo que, com relação a esses atos do Trump, o governo brasileiro tem agido com cautela, que eu acho que é exatamente o que deve ser feito. Né? Quando você está lidando com uma pessoa fora de controle, né, você não pode estimulá-la a sair ainda mais do controle. Né? Você tem que justamente tentar acalmar e chamar para alguma racionalidade, né? Eu acho que o governo brasileiro, de fato, tem agido corretamente. Ô, Cris, eu queria mudar um pouco de assunto, mas também olhando para os Estados Unidos, falando do Papa Leão XIV, porque hoje ele fez um aceno, vou usar essa palavra aqui para escrever, mas ele fez um aceno aos católicos conservadores. Vou dizer por quê, porque ele fez um discurso hoje a diplomatas lá no Vaticano e ele disse o seguinte, então, abre aspas, é responsabilidade dos governantes trabalhar para construir sociedades civis harmoniosas e pacíficas. Isso pode ser alcançado, acima de tudo, investindo na família, fundada na união estável entre um homem e uma mulher. Voltamos, então, para o século passado com essa declaração do Papa Leão XIV, né? Nós voltamos para mais do que o século passado. Aí, no que eu lembro, o Mujica, quando foi aprovar a lei do casamento do mesmo sexo no Uruguai. O Mujica, com aquele humor dele, falou simplesmente assim, gente, desde Alexandre o Grande, de Júlio César, dos gregos, na Grécia Antiga, essa é uma prática da vida normal. Porque eu agora... Sabe, porque agora, milhões de anos depois, eu vou retroceder. Vamos aprovar sim. Então, o Papa está voltando para o tempo está voltando para muito atrás. E um retrocesso em relação ao próprio Francisco, que deu sinalizações, muito tímidas, na verdade, mas deu sinalizações de inclusão, né, da comunidade LGBT. Nesse caso, o sinal do Papa, do novo Papa, Leão XIV, é diferente, né? Olha, gente, eu não me surpreendo com isso. Aliás, quando ele foi anunciado, eu li um perfil dele que falava disso, que ele tinha posições semelhantes às do Francisco nas questões sociais, mas que nessas questões de gênero, alguém mencionava no perfil esse posicionamento dele. Então, assim, é o Vaticano sendo Vaticano, é a Igreja Católica sendo Igreja Católica, é Papa sendo Papa. Não me surpreende, lamento profundamente, porque, de fato, é um retrocesso. E como disse o Chico, e a gente sabe, quem conhece a vida sabe, as pessoas vão continuar se casando, sim, vivendo o amor delas como elas quiserem, com quem quiserem. E a Igreja Católica, ao manter esta posição completamente retrógrada, antiga, descolada do mundo em que vive, isso explica por que a Igreja Católica perde fiéis. Exato. Porque não percebe o mundo que está à sua volta e não entende que não tem mais o poder sobre a vida das pessoas. As pessoas vão continuar se amando e que seja assim. E vão continuar se casando, casais homoafetivos, casais trans. Igreja Católica, acorda. É só o que eu tenho para dizer.
Disse tudo, Cris, é isso aí. Sai dessa, deixa de ser cafona, deixa de ser quadrada. pelo amor de Isso. E era Deus. uma crise já que o Papa Francisco, né, foi incumbido quando ele entrou. Olha, a gente precisa reaproximar, né, fiéis, enfim, conversar com mais gente. Bom, estamos indo na contramão, como disse a Cris, né? Isso explica o afastamento das pessoas, né? No fim das contas, é isso. Então, que isso continue em crise. Cris, obrigada por hoje. A gente se vê na semana que vem, querida. Obrigada, gente. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Boa noite, Sempre querido. falar contigo, Cris.